Hoje, e esta é a notícia, hoje nós soubemos que procuradores recorreram da anulação de provas da Odebrecht e fizeram críticas ao Toffoli. A Associação Nacional de Procuradores da República, ela apresentou nessa segunda-feira ao Supremo um recurso argumentando que a decisão do Dias Toffoli, que eu acabei de recapitular com vocês, extrapolou os limites legais. A entidade pretende atacar aspectos técnicos da decisão por temer que outros processos sejam afetados pelo despacho assinado por Toffoli. Para a entidade, a Associação Nacional de Procuradores da República, a ANPR, o processo julgado de maneira isolada pelo ministro Dias Toffoli poderia avançar, por exemplo, em questões disciplinares. E só as instâncias de correição do Judiciário e do Ministério Público, as corregedorias, poderiam averiguar se houve desvio na conduta dos integrantes da Operação Lava Jato, né? Os membros do Ministério Público Federal e os membros do Poder Judiciário. Então nós temos aí um recurso. Pode ser que a decisão do Toffoli ela seja revertida. Pode ser que não seja, afinal de contas, a maioria dos ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, a maioria deles teceu duras críticas à Operação Lava Jato. Duras críticas. E um deles agora, acredito que não vai participar desse julgamento, que é o ministro Cristiano Zanin Martins, porque ele foi advogado do Lula durante a Operação Lava Jato. A grande maioria ali, à exceção dos ministros Edson Fachin, do ministro Luiz Roberto Barroso, salvo engano esses dois, foi a favor da Lava Jato. Tirando esses, o restante fez duras críticas. Eu também fiz duras críticas à Operação Lava Jato. Fiz e as repito aqui. Quais foram as críticas? Além daquele fato da Vaza Jato, em que hackers invadiram a correspondência telemática de membros do Ministério Público e do Judiciário, notadamente Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, as suas conversas. Ao lado disso, vamos fingir que a Vaza Jato nunca existiu. Até porque essas provas são ilícitas. Então vamos fingir que isso não existiu. Uma vez que nós vimos, ao longo da Operação Lava Jato, prisões preventivas para que as pessoas fizessem algum movimento de confissão, de delação premiada, na busca de líderes hierarquicamente superiores dentro do cenário político brasileiro, uma vez que essas prisões, por mais que nós tivéssemos o elemento do fumus comissi delicti, porque eu vou repetir para os senhores, para que a gente seja preso nesse país, existem algumas regras. Em primeiro lugar, a gente pode ser preso em flagrante. No ato do crime. A gente é pego com a arma na mão. Na cena do crime. Pode se prender em flagrante. Ou, depois do crime, após a perseguição. Eu fugi. Me encontraram e eu saí correndo. No fim da perseguição eu posso ser preso em flagrante. Ou, se logo após o crime, as pistas que a autoridade tiver fizerem com que elas cheguem até mim e eu me encontre, de acordo com aquelas pistas, com algum material que evidencie que eu tenha participado dele. Essas são as hipóteses legais. Porque nós temos outras hipóteses novas inventadas para flagrante no STF, que eu realmente fico de cabelo em pé.
Mas essas são as hipóteses do flagrante. Quando a gente é preso em flagrante, tem 24 horas para ter audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, vai ser decidido se aquele que foi preso em flagrante vai responder o processo em liberdade, que é a regra no Brasil, ou se ele vai ficar preso preventivamente. Ou se não houve prisão em flagrante, qualquer pessoa, qualquer investigado, qualquer réu, pode ser preso preventivamente a qualquer momento. E tanto essa preventiva, que pode ser decretada na audiência de custódia, que é aquela que acontece 24 horas após a prisão em flagrante, ou a qualquer momento, devem existir dois elementos que a lei nos diz. E eles devem existir em conjunto. Não pode existir só um e não existir outro, ou existir outro e não existir um. Os dois têm que existir conjuntamente. Que elementos são esses? Fumus comissi delicti, que é a fumaça, o sinal, a materialidade de provas que aponta para o fato de que aquele determinado réu, aquele determinado investigado tenha provavelmente cometido aquele crime. E segundo, somados, conjuntamente, o periculum in libertatis, que em latim é o perigo da liberdade, que quer dizer que responder em liberdade, nesse caso em que há, né, a fumaça dele ter cometido o delito, o fato dele responder em liberdade vai colocar em risco a comprovação, porque ele pode ameaçar testemunhas, ele pode mudar elementos processuais ainda não encontrados, quando uma investigação está em curso, quando a pessoa pode fugir do país e frustrar a condenação. Ou seja, quando a liberdade do investigado ou do réu, ela é um elemento que compromete a comprovação da verdade nos autos do processo. Então tem que ter esses dois elementos. E a Lava Jato, ela poderia ter se atentado à legislação, porque mesmo que exista o fumus comissi delicti, o sinal de que aquela pessoa provavelmente cometeu crimes ou um crime, o periculum in libertatis, ele é algo graduável. Porque se aquela pessoa, ela oferece um risco, ela pode coagir testemunhas, se ela pode fugir do país, você tem que antes olhar o Código de Processo Penal, que passa medidas alternativas. A prisão preventiva, você só decreta quando aquela pessoa realmente é um perigo solta. É um demônio da Tasmânia. Ela vai fazer de tudo para que ela não seja condenada. Então você pode decretar que a pessoa não saia de casa, que ela não se comunique com ninguém, que ela não use celular, que ela use tornozeleira, que ela não faça contato com determinadas pessoas, com determinadas testemunhas, que ela não faça contatos telefônicos. Ou seja, tem um monte de medidas que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente antes de se falar em prisão. Mas o que se fez lá, e essa foi a minha crítica durante a Operação Lava Jato,